Pessoal, boa noite. Eu sou a Fernanda Rômulo, eu trabalho com semijoias há 17 anos e agora eu ensino mulheres que querem começar seu negócio de semijoia, alavancar o seu negócio de semijoia. Falou em negócio de semijoia, o papo é comigo. Então, a gente está numa fase de lives de aquecimento para a jornada da semijoia lucrativa, que vai acontecer, são 3 aulas que vão acontecer no dia 30, 31 de março e 1º de abril, tá? Para você participar desse evento que é totalmente online, totalmente gratuito, basta você se inscrever. Não adianta, que não vai ter como você participar se não fizer inscrição, tá? O link de inscrição tá na nossa bio do Instagram, certo? Então você vai, clica lá na bio do Instagram, tem um link, você vai cair no nosso site e vai fazer sua inscrição para participar do evento. Vão ser 3 aulas para você dar um salto de lucratividade no seu negócio de semijoia. Se você está com dificuldade, se você montou o seu negócio de semijoia e não está vendo o resultado, ou tem o resultado e ele é meio michuruca, né? Não é aquilo que você deseja para a tua vida, é importantíssimo que você assista a essas aulas. Com certeza você vai sair desses 3 dias com uma mentalidade muito diferente do que você entrou e vai perceber que é possível sim lucrar com a revenda de semijoias. Essa é a minha especialidade, eu trabalho com isso já esse tempo todo, né? São muitos anos, eu conquistei muitas clientes, centenas de clientes. Eu fiz exposições em diversos lugares, assim, os mais esquisitos possíveis que vocês possam imaginar. Então, fiz eventos, fiz feiras, fiz bazares, vendi na casa das clientes, as clientes vinham até a minha casa, ainda vem algumas comprar, montei um site, vendo pelo site, enfim, tudo que é relacionado a semijoia, eu tenho sim bastante conhecimento para passar para vocês. E é justamente aqui a função desse programa, do meu negócio semijoia, é passar toda a minha experiência de venda, né, de produto, de como é que é a semijoia, como é que a gente identifica uma boa semijoia, como é que são os banhos da semijoia, como é que a gente conquista clientes, como é que a gente monta a nossa marca, como é que a gente cria a nossa marca, né, que eu acho que é assim, é um ponto importantíssimo para você ter sucesso no seu negócio de semijoia. Nada de pegar marca do fornecedor para usar, para passar para cliente, não. Acho que você tem que criar a sua marca, mesmo que você trabalhe com semijoia consignada, que você pegue consignado de outro fornecedor, né? Eu acho importantíssimo você criar a sua própria marca, porque aí você imprime a sua identidade, você imprime a sua personalidade na marca e aí as coisas começam a fluir, tá? E é justamente desse ponto que a gente consegue saltar a lucratividade do nosso negócio. Então, mas esse é um papo que a gente vai desenvolver melhor lá na jornada da semijoia lucrativa a partir do dia 30 de março. Então, se não se inscreveu, corre lá na bio, faz a sua inscrição. Se você está me vendo pelo YouTube, na descrição desse vídeo tem o link para você fazer a sua inscrição. Então, não tem desculpa, tá? E eu quero comigo mulheres que realmente querem transformar a sua vida através da revenda de semijoias. Eu não quero gente que fique com mimimi, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho tempo, eu sou incapaz, eu não sei vender. Não, tá? Se você não sabe, é aqui que você vai aprender. Então, bota o mimimi de lado, aqui é lugar de mulher decidida, aqui é lugar de mulher que sabe o que quer, que tem meta e que quer conseguir essas metas, tá bom? Então, bora parar de mimimi e vamos falar sobre o medo que você tem de empreender e dar errado. É o primeiro mimimi, é a primeira grande barreira que a gente encontra, né? O primeiro receio, o primeiro medo. Se eu apostar todas as minhas fichas e der errado, o que eu vou fazer? Olha quem tá chegando aí, vai servir para ela feito uma luva. Então, como a pessoa fala, né? Tem que beber água, tem que se hidratar. Então, é justamente sobre esse tema que a gente vai falar hoje, tá? Sobre o medo de empreender e dar errado. Por quê? Tem muitas pessoas, né? Vocês devem conhecer muitas pessoas aí ao redor, muitas ou algumas, não sei, que a vida inteira foram empreendedores. Só que antigamente tinha outro nome, era negociante, né? Era comerciante, que é um empreendedor. Eventualmente, o empreendedor, ele vai formalizar o negócio dele, ele vai virar um empresário, né? Então,
o que é que acarreta, né? Você vir para esse lado que você precisa abrir mão das garantias, né? Toda pessoa que empreende, ela abre mão das garantias, né? Quando você tem um emprego fixo, você tem todas aquelas garantias, aquele conforto que vem junto, né? Você tem um salário fixo ou um salário que varia um pouco de acordo com comissão, enfim, mas você tem um salário que você sabe que vai entrar todo mês na sua conta. Você tem 13º, você tem férias, você tem INSS, se acontecer alguma coisa, você tá garantido de alguma forma. Mesmo que você ganhe pouco, né? Que aquele dinheiro que você ganha ali mensalmente, você acha que não é o suficiente para você, que você gostaria de ganhar mais, mas aquilo ali é certo. Então isso te dá um conforto e às vezes isso também faz com que você passe muitos anos da sua vida parado naquela situação, sem perspectiva de melhoras. Algumas pessoas perdem seus empregos ou deixam seus empregos por algum motivo, né, que seja mais forte, e acham que empreender vai ser o único jeito de resolver as coisas, tá? É muito complicado você começar a empreender quando você acha que não tem jeito. Não tem jeito, eu vou ter que abrir um negócio, porque eu preciso desse dinheiro. Quando você começa com essa mentalidade, né, com essa necessidade, com essa urgência, é mais difícil do teu negócio prosperar, porque você precisa tirar dinheiro dali com muita urgência. E às vezes, né, o seu negócio precisa de um tempo de maturação para ele ficar mais estável, para ele ficar mais forte, para só depois você começar a fazer retiradas dali, né? O negócio, ele passa a ser como um filho pra gente, né? Que você precisa cuidar, você precisa alimentar para ele crescer forte, para depois você começar a tirar, fazer retiradas dele, né? Então, o negócio de semijoia não é diferente. Só que o negócio de semijoia é o seguinte: você tem uma barreira de entrada muito pequena. Então você pode começar com zero. Se você não tiver dinheiro nenhum hoje, você pode começar. Então essa é uma desculpa que eu não aceito, que as pessoas cheguem pra mim e falam: você já tá estabilizada, você já tem dinheiro, pra você é fácil. Não, pra mim não foi fácil começar. Eu comecei com zero, eu não tinha um tostão quando eu comecei meu negócio de semijoia. E eu consegui. E se eu conseguir, quem tá aí do outro lado também consegue. Que a gente precisa ter o método para fazer, e o método eu tô trazendo aqui para vocês. Então vai ficando muito mais fácil para vocês do que foi para mim, tá? Hoje para mim é fácil, porque eu tenho conhecimento, porque eu sei como é que faz, mas quando eu comecei eu não tinha. Eu nunca tinha trabalhado com semijoia, eu não sabia como é que era. Eu nunca tinha iniciado um negócio sozinha, eu e mais ninguém, sem o apoio de ninguém. Apoio que eu digo sem ninguém me orientar, né? Então hoje quem começa um negócio que tem uma orientação, que o ensinamento, né, o conhecimento que chega para ele, de você vai para lá, não vai para cá que vai dar errado, faz assim, faz assim, é muito mais fácil. Então com certeza vai ser mais fácil para você do que foi para mim há 17 anos atrás. Isso é fato, tá? Agora, uma característica que o empreendedor precisa, que ele tem e ele precisa ter, tá? Se você não tem, você tem que começar a trabalhar isso em você, quebrar algumas barreiras emocionais, né? Preconceitos que você tenha de que empreender é feio, que empreender é para quem não deu certo na vida, que empreender é porque não teve jeito, então vai ter que ser assim, porque o legal é ser concursado, o legal é você ter alguma coisa certa. Então você tem que quebrar essas barreiras. Empreender é a chance que você tem de ultrapassar limites, aqueles limites que você tinha na CLT, por exemplo, né, que você ganhava lá 5, 6, 7, 10 mil, eu não sei, cada um com a sua realidade, 3 mil, 2 mil, eu não sei. Aquele dinheiro que era fixo para você, no empreendedorismo ele não é mais fixo, tá? Se você fechou aí um ciclo da tua vida ganhando, né, tendo retiradas mensais aí de CLT de 3 mil reais, por exemplo, não é certo que você ganhe 3 mil reais sendo empreendedora. Pode ser que você ganhe 5, 10, 15, 50, não tem limite. Vai depender de como é que você vai administrar o seu negócio. Todo mundo que empreende vai ganhar 5 mil, 10 mil, 50 mil? Não. Tem gente que vai começar e não vai conseguir. Por quê? Se acomoda.
E empreendedor não pode se acomodar. Empreendedor pode parar para descansar durante o processo, mas ele não pode se acomodar. Se ele se acomodar, nasce um negócio novo aqui, diferente, vem uma pessoa nova, a gente falando de semijoia, vem uma revendedora nova que te engole, porque ela está começando cheia de gás. E se você deixar o teu gás ir acabando, se você não alimentar, se você não colocar gás diariamente, semanalmente no seu negócio, você está fadado a errar, a falir, tá? Então, é por isso que não dá certo para o empreendedor. Dificilmente, né, vai acontecer de você empreender. Não é o caso da semijoia, tá? Vocês podem ficar tranquilos com isso. De, por exemplo, os empreendedores que tinham negócios que, quando veio a pandemia, tiveram que parar. A gente que é do ramo de semijoia parou durante um período, uns 2, 3 meses. Depois a coisa começou a andar de novo. Mas, por exemplo, quem tinha casa de festa parou, quebrou, né? Que mais? Vai falando aí pra mim, gente. Pessoal de restaurante, pessoal de loja de shopping, que tinha empregado, que tinha que pagar as pessoas, enfim. Negócios que foram paralisados durante a pandemia. Não são todos, alguns cresceram e outros quebraram, né? O ramo de semijoia, ele é menos suscetível a isso, porque a gente trabalha diretamente com mulheres que tenham vaidade, ou aquelas mulheres, né, em menor escala, aquelas mulheres que gostam de presentear, né, ou qualquer outra pessoa que gosta de presentear. Então, a gente tem um público muito bem definido e tem um público inesgotável, né? Então é muito mais fácil você trabalhar assim. Então eu não vejo grandes problemas da gente empreender nesse ramo, né? O que a gente precisa? A gente precisa definir uma série de pontos, de chaves, a gente tem que ter bem definidas e bem esquematizadas pra gente, né? A gente tem que ter pilares pra gente construir o nosso negócio em cima disso, né? Como o seu público, como você definir a sua marca, criação da sua marca, técnicas de venda, estratégias de venda, abordagem de cliente, encontrar fornecedor, você conhecer o mercado de semijoia. Então tem uma série de coisas, né? Ter conhecimento de redes sociais, que hoje é importantíssimo, você aprender a trabalhar com o seu celular. Enfim, tem uma série de pontos que você precisa dominar para você ter sucesso no seu negócio de semijoia, tá? Para você empreender e ter lucro com isso. Mas a gente está aqui justamente ensinando isso para vocês, né? Eu abro diariamente aqui nas lives, eu tô abrindo essas estratégias para vocês. Óbvio que de uma maneira mais restrita, eu não tenho tempo aqui para fazer isso tudo. O lugar onde eu exponho tudo, onde eu coloco todo o meu método, é dentro do curso Semijoia Sem Mistério. Mas isso é um outro assunto, né? A gente aqui tá fazendo live de aquecimento para nossa semana, para nossa jornada da semijoia lucrativa. Então é outro esquema. Eu pego, por exemplo, na mão das minhas alunas toda semana, quando a gente tem uma mentoria, né? Eu junto todas as alunas, então a gente tem uma reunião no Zoom, elas trazem para mim o progresso da semana, elas me dizem o que foi que elas fizeram, como é que foi que elas abordaram, elas me fazem perguntas e eu tô lá à disposição delas para responder tudo que elas precisam saber. Então, ali a gente tem uma metodologia. Aqui a gente não tem tempo, a gente tem lives todo dia, a gente tem conversas. Então, tô sempre abrindo caixinha de pergunta para vocês mandarem as dúvidas e eu tô sempre respondendo. É claro que quem acompanha o nosso conteúdo todo dia vai pegar muita dica que você pode aplicar no seu negócio. E é o seguinte, gente... Essas dicas, geralmente, elas são muito ricas, tá? Eu conheço bastante o mercado né, da semijoia, eu conheço muitas pessoas que trabalham com semijoia, inclusive fornecedores que querem ajudar as suas revendedoras, né, a melhorar o seu negócio, porque quanto mais a revendedora vende, melhor para o fornecedor, ele também vende muito mais. Então, esse tipo de conteúdo que eu dou aqui para vocês
Eu não vejo em lugar nenhum. As pessoas não abrem da maneira que eu abro. Então, vocês têm que aproveitar muito. Quando eu dou alguma dica, quando eu falo alguma coisa importante para vocês, pode passar, de repente, né, na cabeça de vocês, a internet tem tanta informação que vai deixar passar. Mas se vocês pegarem o que eu passo para vocês e vocês aplicarem efetivamente no negócio de semijoia de vocês já vão ver resultado, tá? Com as pequenas coisas que eu falo aqui soltas, né? Cada live a gente fala um pouquinho, a gente conversa um pouquinho, mas se vocês aplicarem as coisas que eu falo pra vocês, vocês vão ver que as coisas vão fazer diferença. Por exemplo, falei pra vocês agora a importância de criar marca, né? Precisa criar sua marca. Tem uma forma de você criar a sua marca e de você imprimir sua personalidade nela, para você encontrar o seu público alinhado ali para ela. Então, se você fizer isso, você já está muito mais propenso a vender para as pessoas certas do que se você não fizer, tá? Então, procura no YouTube que tem live aí para tudo. A gente tá aí em 20 e tantas lives extensas de 1 hora, que é a live que eu vou dar amanhã, né? Durante a jornada agora, o aquecimento da jornada, às quartas-feiras as aulas são normais, tá? Aquela aula que começa às 21h21 é uma aula inteira. Amanhã eu vou falar sobre a diferença de bijuteria, semijoia e joia. Então é um ponto muito importante para você que está aí começando o seu negócio de semijoia, para você ter mais segurança para falar para sua cliente quando você for apresentar as suas peças. Então as aulas de quarta-feira são essas que vão, são as lives que vão para o YouTube, tá? Então perde um tempo aí, que não é perder tempo, é ganhar conhecimento. Vai lá e maratona as lives. São lives grandes, óbvio, são lives de 1 hora. Mas tem muito conteúdo aí que pode transformar o seu negócio, transformar sua mente também, né? E é muito importante você ficar aqui em contato com o conteúdo de quem também vende semijoia, porque você se recicla o tempo inteiro, você se motiva, se recicla. Então é justamente isso que o empreendedor precisa, é não ficar paralisado diante de uma situação difícil que aconteça, né? Então, se você teve uma negativa de um cliente, se você teve um problema de troca com o cliente, se você se aborreceu com um fornecedor, se você não atingiu a meta que você tinha estipulado para um determinado mês, você precisava daquele dinheiro, isso tudo faz a gente desanimar, faz a gente perder o fôlego. Então a gente precisa estar sempre em contato com o conteúdo de semijoia, tá? E principalmente o conteúdo de revenda de semijoia, porque a gente todo dia tem uma novidade ali, né? E você tá se lembrando das coisas que você precisa fazer, que você precisa, como você interagir com o seu público. Então é muito importante para você não ficar desmotivado, tá bom? Então, eu já passei hoje todo o calendário da semana dessas lives de aquecimento, então olha lá. Procura assistir, vai ficar até o dia da jornada, até começar a jornada no dia 30, essas lives vão ficar lá no YouTube. São lives menores, então não deixa de assistir não, porque eu tenho certeza que isso vai fazer diferença para sua cabeça, né? Vai mudar a tua mentalidade para quando você chegar na jornada, você já chegar realmente aquecida, né? Realmente disposta a aplicar tudo isso no seu negócio, tá? Se não tem seu negócio, vamos começar agora, dá tempo da gente fazer tudo. Mas a ideia aqui é fazer você realmente dar um salto de lucratividade no seu negócio, tá? Aplicando essas estratégias que eu vou trazendo para vocês. Agora, na hora do aquecimento, eu tô trazendo uma maneira de vocês quebrarem esses medos que vocês têm na hora de começar um negócio, de empreender, tá? Então, eu entendo perfeitamente. Eu nunca tive, gente, um emprego de carteira assinada. Eu sempre empreendi, desde criança, né? Às vezes até com pequenas ações que a gente não... que o adulto, em geral, não vai dar importância, né? Então, eu sempre tive ali empreendendo, sempre procurei maneiras de aumentar um determinado patrimônio, né? Você começa, então vamos supor que o meu negócio é isso aqui, então eu comecei com isso, então eu quero transformar isso nisso. Então eu sempre consegui chegar
nem sempre onde eu queria, mas eu sempre consegui sair daqui, né? Eu sempre tive amplitude aqui, então sempre consegui saltar a lucratividade, eu sempre vi oportunidade de negócio nas coisas, tá? E realmente as coisas deram certo quando eu parei tudo, quando eu nunca mais desviei do foco que foi trabalhar com semijoia. Tanto é que já esse ano agora, nesses próximos meses, completam 17 anos, né? Que eu tô na atividade de semijoia. Parei um períodozinho muito pequeno lá no início, porque eu acabei empreendendo em outra coisa que não deu certo, e depois quem salvou esse primeiro... Salvou não, porque esse empreendimento que eu fiz não deu certo, fechou, tá? Mas quem me sustentou foi a revenda de semijoia. Então, a partir desse momento, eu nunca mais parei, tá? E foi justamente essa persistência que eu tive que fez com que eu tivesse sucesso no meu negócio, né? Por isso o nome do meu negócio é Semijoia, né? E hoje eu tenho 2 empresas de semijoia, tá? Então, para chegar até aqui, não foi de uma hora para outra. Eu errei muito, eu dei muito com a cara na parede, né? Porque eu não tinha quem me ajudasse, eu não tinha quem me ensinasse. Então eu aprendi sempre da maneira mais difícil, que foi errando para aprender, né? Foi validando as minhas estratégias aí. Então errava, via que daquela maneira não dava certo, tentava de outra. Quando dava certo da outra forma, falei, bom, aqui é que o negócio funciona. Então eu passei a traçar, né, um caminho de estratégias corretas para mim, tá? Então com isso eu criei o meu método, né? Então de sair lá do zero, do absoluto zero, porque eu comecei com dinheiro nenhum, até eu chegar hoje aqui nesse ponto que eu tô com 2 empresas de semijoia. Então a coisa acontece, desde que você não desista. Para o empreendedor, desistir não pode ser uma opção. Às vezes você está tão próximo de chegar aonde você quer e aí você para no meio do caminho. Eu já falei para vocês, já falei em outra oportunidade, não tem problema nenhum a gente parar para descansar, sabe? Às vezes a gente leva um revés, acontece alguma coisa que a gente não está esperando, a gente desanima, é óbvio, a gente para, analisa, vê o que foi que deu errado. Precisa fazer isso, você precisa ter esse... entender o que foi que aconteceu no processo, né? De preferência você anotar isso, você planilhar isso, fazer... para você conseguir visualizar, literalmente você visualizar por que não deu certo. Por exemplo, teve um ano que eu tive muito prejuízo com semijoia, porque eu estava contando que eu fosse vender muito. A gente teve uma crise, o país, acho que foi 2018, a gente teve uma crise grande, as pessoas estavam sem dinheiro, e o que aconteceu? Eu fiz uma compra muito grande, achando que fosse vender muito no final de ano, eu não me lembro se foi 2017 ou 2018. Eu acho que foi de 17 para 18. Então eu comprei, na época, 40 e poucos mil para vender no final do ano, para botar estoque no meu site, para vender nos eventos que eu estava fazendo. Aí aconteceram 2 coisas, olha só, coisas que não estavam no meu... Uma estava no meu controle, mas a outra não. E aí eu entendi o que eu tinha feito errado. Por isso que é importante você observar, você analisar como é que a coisa chegou naquele ponto. Então eu comprei muito... E quando eu faço essas compras, elas costumam ser final de setembro, durante o mês de setembro, tá? Final de agosto, início de setembro, para conseguir pagar essa mercadoria até dezembro. Eu não entro em janeiro com cheques para pagar, ou com cartão de crédito parcelado para pagar, enfim, de compra de mercadoria de semijoia. Então, eu fiz essa compra muito grande para colocar nos eventos que eu ia fazer, eu tinha diversos eventos para fazer, e para colocar no site. O que aconteceu? Eu fiz evento direto toda semana. A partir do final de agosto eu já comecei a fazer evento toda semana. Final de semana, às vezes acontecia de fazer evento durante a semana também. E eu não tive tempo de colocar aquelas peças todas que eu comprei no site. Não deu tempo. Não dá. É humanamente impossível você conseguir fazer as 2 coisas. Ainda mais a gente sendo mulher, né? Que tem outras coisas para fazer também. Casa, filho, marido, enfim. Não consegui, não, fiquei com um prejuízo muito grande. Para piorar, as vendas naquele ano foram péssimas. Tinha eventos que eu esperava vender 12 mil num final de semana,
Tá? 12 mil quando o evento era muito bom, eu vendia 12 mil. E aí eu vendia 3 mil. Então as coisas não chegaram nem na metade do que eu esperava. Então não consegui vender, eu me enrolei dos pés à cabeça para pagar aqueles cheques. Foi um sacrifício. Então eu falei, chega, eu não vou mais fazer evento e cuidar do site. Ou eu vou fazer uma coisa ou eu vou fazer outra. As duas não dá. E eu tava querendo muito vender online. Então, naquele ano eu parei, eu não fiz nada, eu não vendi, tá? Eu já tava ferrada, né? Ferrada para pagar aquilo tudo. Eu falei, bom, já tô, então não vou vender e eu vou me dedicar exclusivamente a estudar para conseguir vender online, porque vender online não é fácil da maneira que as pessoas pregam por aí, né? A gente rala muito para conseguir. Precisa estudar bastante. Então, foi um ano que eu parei. 2019 eu não vendi nada, 2020 ainda estava no iniciozinho estudando e tal. E aí veio a pandemia, ainda fiquei mais uns 6 meses estudando, então eu estudei muito. Marketing digital, tráfego, montagem de site, então tava toda no online, né? Principalmente o marketing digital. E aí eu vi que eu precisava fazer uma escolha aí, né? E desistir da semijoia nunca foi uma opção. Então, por isso eu falo para vocês, a gente tem que entender, a gente tem que ver o que é que vai fazer o nosso coração cantar, o que é que vai empolgar a gente precisa ter um porquê, e esse porquê precisa ser lindo pra gente, senão você larga no meio do caminho, tá? E tem live minha aí que eu falo muito disso, de você encontrar o seu porquê. Não pode ser só ganhar dinheiro, porque se for só ganhar dinheiro, você não vai suportar o peso que é quando os problemas vêm. E esse problema que aconteceu comigo, né, foi uma lição muito forte de vida para mim. Lição de empreendedorismo mesmo, né, que a gente precisa focar em uma coisa, não adianta a gente querer focar em várias, porque a gente não vai dar conta. Então você precisa ver o que você dá conta, se dedicar integralmente a isso, porque senão você vai ficar chateado, você vai ficar desiludido, vai ficar triste e vai abandonar o negócio. E quando você abandona o negócio, pronto, é óbvio que ele não vai dar certo. Ele não tem a sua atenção, não tem a sua energia, então não vai dar certo, tá? Então, eu acho que é o ponto fundamental para a gente perder o medo de empreender. Dá para empreender? Dá. Dá para aprender? Dá. Né? A gente tem aqui todos os meios para ensinar vocês a empreender, a criar sua marca, abrir sua empresa de semijoias, seja lá o que quer que você seja, né? O que você queira para sua vida. Então é óbvio que você começa pequeno. Nenhum empresário grande que tem aí, ele começou grande, ele começou pequeno. Ele aprendeu, ele validou o processo, né, dele de venda, de negócio, ele foi aos poucos. E chegou lá onde ele chegou. Então, se você pega aí a história dos grandes empresários, todos têm isso em comum. Ninguém começou com uma cadeia de lojas, não foi assim, né? Começou com uma lojinha pequena, de uma portinha, abriu para 2, expandiu, fez um galpão, aí fez uma filial, não sei o quê, e aí cresce. É assim que acontece. E é a melhor forma de você crescer, porque você vai aprendendo todos os processos dentro do seu negócio, tá? Então, até quem quer começar um negócio de semijoia, que quer ter vendedoras, né? Eu não quero sair para vender, eu vou comprar um estoque e vou dar para vendedoras. Ótimo, mas você precisa saber como é que vende. Você precisa entender como é que a semijoia é feita, para você tirar as dúvidas, para você orientar suas vendedoras, para você entender como é que você precifica a peça. Senão você vai ter prejuízo. Como é que você consegue uma máquina de cartão, por exemplo? Como é que você consegue fazer seu material impresso mais barato? Quanto você precisa fazer, né? Eu da primeira vez que eu fiz, da segunda vez, na verdade, que eu fiz meu material impresso, eu mandei fazer 6 mil de cada um, de cada etiquetinha, de cada tagzinho, eu mandei fazer 6 mil. Eu tô com material impresso até hoje aqui dentro. Então hoje eu posso falar pra vocês, não faz assim, porque dá errado. Eu sei que dá errado. Então, não vou falar para vocês, faz porque é um pouquinho mais barato. É um pouquinho mais barato. Eu já quis trocar minha marca no meio do caminho, não deu, porque tem um monte de material impresso. Então, já passei por toda a situação boa e ruim dentro do negócio de semijoia.
tá? E eu falo para vocês de coração, o importante é não desistir. Medo a gente tem? Tem. Todo empreendedor tem medo, porque nenhum negócio te dá garantia de que se esse mês eu tirei 15 mil, será que mês que vem eu vou tirar 15? E às vezes a pessoa vai lá e já faz uma conta de 17, achando que vai tirar 15 mais 2. E aí vem algum problema, como a gente passou recentemente de pandemia, e você não tira nem 15. E você já fica devendo no mês que vem. Então, negócios podem quebrar muito rapidamente se você não fizer de uma maneira que você tenha, né? Que você tire seu lucro, né? O seu pro bono, como a Valéria estava falando, seu prolabore, e você precisa reinvestir outra parte no seu negócio, né? Então, você tem lucro, você tem reinvestimento, você tem a parte que você vai comprar mercadoria novamente, porque se você gastar tudo de uma vez, você não tem para comprar de novo. Então você tem que recomeçar o seu negócio todas as vezes se você não tiver esse esquema, né? Então você precisa entender que você não tem férias, você não tem 13º, você não tem fundo de garantia, então o seu controle precisa ser maior, né? Mas basta você entender como é que as coisas funcionam, que você vai vencendo esses medos. E outra coisa que é fundamental para você vencer esses medos, que negócio, gente, hoje, que você consegue uma lucratividade de 200%. Então, você pega o melhor cenário de investimento aí, você ganha quanto nele? Essa semana eu ouvi dizer aí que tinha alguma coisa em torno de 11%, mas eu acredito que seja ao ano. Como é que você faz isso? Que investimento é esse? Né? 11%. Quanto é que a poupança dá? A poupança acho que não está dando nem 1%, eu tô por fora dessas coisas, eu não olho. Mas pensa bem, e aí você de repente você compra uma pulseira por R$35 e você vende ela por R$129. Aonde é que você vai ter essa lucratividade? Me diz, em qual investimento você vai ter isso? Você pega teu dinheiro, você aplica num lugar, me diz. Tão rápido na tua mão. Então, eu sempre digo que é perfeitamente razoável que você comece o seu negócio hoje, dia 15 de março. Então, março, abril, maio, junho, em julho você já está colhendo o teu lucro. Você já está tirando lucro, tá? Eu sempre peço esses 3 primeiros meses aí para você guardar, para você entender como é que a coisa funciona, para você não ficar muito, se sentir folgado, né? Então, sempre esses 3 meses para você começar, para você entender como é que seu negócio vai funcionar, para você entender como é que você vai captar clientes, enfim. Mas depois disso, você consegue pegar o teu lucro, você começa a ver dinheiro na sua mão. E você, além do dinheiro que você retira do seu negócio, você vai aumentando assim muito o seu estoque, você vai aumentando muito a sua clientela. Basta você ter método para trabalhar, tá? Basta você ter, criar, né, um método mesmo, você criar um passo a passo para você fazer. E eu tô aqui para te ajudar com isso, tá? Esse passo a passo, esse método, eu consegui trazer para o meu negócio e até hoje ele é muito lucrativo, tá? E eu não vejo, no início, né, nos primeiros meses, acho que no primeiro ano, assim, que eu comecei a revender semijoias, sempre revendendo, tá, gente? Eu nunca fabriquei, então eu tô dando banho nas minhas peças há muito pouco tempo. Isso é um processo que agora, depois que expandi minhas vendas e tal, porque você precisa ter uma quantidade grande de cada peça para você dar o seu banho. Então isso no começo eu acho assim muito arriscado e caro, tá? Os banhos de semijoia, eles são à vista. Então eu não acredito que vale a pena você fazer isso. É para uma outra fase do seu negócio, onde você já tenha bastante conhecimento técnico, onde você já consiga captar e vender, e escoar aquele monte de peças iguais. Você imagina, eu chego lá no fornecedor, preciso comprar 6, às vezes 10, às vezes 12 peças iguaizinhas. E aí eu tenho que mandar para o banho. E aí o dinheiro que eu tinha para montar um mostruário variado para atender as minhas clientes, eu vou ficar empatado em 4, 5 peças iguais, né? E aí como é que você vai oferecer toda a vida as mesmas peças para as suas clientes? Você nem sabe captar cliente ainda. Então isso é uma coisa para a gente fazer depois. É bom.
O lucro é maior? Sim, com certeza, mas isso é para um outro momento, tá? Então, eu durante esse tempo inteiro, eu posso dizer que efetivamente durante 15 anos, mais ou menos, eu só trabalhei com revenda e eu tive lucros altíssimos trabalhando só com revenda, justamente aí na casa dos 200%. Tá? Então é possível sim trabalhar com revenda sem você encher o teu estoque com peças repetidas, né? Então você pode, por exemplo, se você tiver um fornecedor mais perto de você ou que te mande Sedex, não importa, você toda semana ter coisas novas, você ter peças novas para mostrar para sua cliente, tá? Então é assim muito viável que você trabalhe com a revenda de semijoia, tá? Isso é um dos pontos que a gente bate muito, né? De como vai encontrar fornecedor de qualidade e de você estruturar o seu negócio para trabalhar com essas peças de qualidade. E você sair também da zona ali do preço, né? Ter que brigar por preço. Então você aplicar estratégias dentro da sua marca onde você fica com maior liberdade para você praticar o preço que você achar que deve, tá? Óbvio que sempre baseado aí numa série de pontos, né, para você precificar, nem para você ter prejuízo e nem para você prejudicar a tua cliente também, mas para você conseguir ficar numa zona de conforto aí, para você fazer um parcelamento de cartão de crédito, para você caprichar na sua embalagem e esses custos terem de onde sair, tá bom? Então isso tudo são estratégias que você usa, que você aplica no seu negócio para você ter lucratividade. E é sobre essas coisas que a gente vai falar na jornada da semijoia lucrativa. Então, se você ainda não se inscreveu, corre lá no link da bio ou na descrição do vídeo do YouTube e pega lá, entra lá para fazer a sua inscrição. Não perde tempo, porque só vai participar quem se inscrever, é óbvio. E eu já falei que eu só quero mulher comprometida comigo. Mulher que fica de mimimi com medinho, nem vem. Porque aqui não tem espaço, você vai se arrebentar se vier pra cá, com um medinho. Aqui é pra gente meter a cara e fazer acontecer, aqui é mulher corajosa, tá bom? É mulher porreta, não é isso? Não é isso que a gente é? A gente que é mãe, que é esposa, que é filha, a gente que faz supermercado, faz almoço, agora até marmitinha pra filha eu tenho que arrumar pra levar pra escola. Então a gente dá nó em pingo d'água. Então com certeza a gente não tem essa coisa de mimimi. A gente tem que chegar lá e fazer e resolver, tá bom? Então a minha mensagem pra vocês era essa hoje. Eu vou abrir agora para vocês fazerem as perguntas. Façam as perguntas que vocês quiserem sobre o medo de empreender, tá? Eu vou voltar aqui para pegar a pergunta que tinha ali, enquanto vocês, eu sei que tem um pouquinho de delay, enquanto vocês fazem a perguntinha de vocês. Combinado? Então vamos lá. A Ana Paula Santos perguntou o seguinte: como atingir esse público quando você está iniciando? Pois é, Ana Paula, eu ontem terminei, é um exercício que eu sempre faço com as minhas alunas, mas eu coloquei ele no papel, que é justamente como é que a gente faz quando a gente não conhece ninguém, não tem nenhuma cliente. Então eu bolei, né, dentro do meu método um exercício, olha, exercício teia de pessoas. Então é por aqui que a gente começa. Tem jeito sim de captar essas clientes, tá? Através das pessoas que estão em sua volta. Então isso é quando eu faço a mentoria com as alunas, quando elas vêm pro lado de cá, né, quando elas vêm pro curso, faço 2 mentorias com as alunas, tá? Individuais. Então elas vêm, trazem os problemas para mim e eu já passo esse exercício de cara, tá? Então esse exercício está dentro do método que eu criei, que eu estruturei. Então é o tipo de coisa que eu passo aí para as minhas alunas, tá? Como é que você consegue clientes quando você não consegue, quando você não conhece ninguém ainda, né? Como é que você faz para conseguir as suas primeiras clientes? Mas tem vídeo aí no YouTube sobre isso, tá? Como é que você conta para as pessoas que agora você está vendendo semijoia? E eu sempre falo, você tem que começar primeiro com as pessoas que estão à tua volta, tá? Tua família, teus amigos, as pessoas com quem você trabalha, se você já tem um trabalho, enfim, vizinhos. Então você sempre começa com quem está no teu miolinho e depois você vai expandindo, tá? É assim que a gente começa, tá bom? O exercício detalhadinho eu passo para as alunas dentro do curso, tá? Mas assim, toda hora eu tô contando isso pra vocês, como é que a gente faz. Vai lá no vídeo dos 3 pilares das semijoias,
construir teu negócio de semijoias e dá uma olhada lá que eu falo bastante sobre cliente, captação de cliente, esses clientes que tem que estar alinhados com os nossos propósitos, tá? Dá uma olhada lá que tem bastante conteúdo sobre isso e tem outra live sobre clientes também. Então dá uma olhada lá que com certeza vai ter conteúdo aí para te ajudar. A Valéria tá falando o seguinte, ela tinha imaginado uma persona X, mas o Instagram está me mostrando no painel profissional parte dessas personas. Será que está nichando? Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Você tinha imaginado uma persona e aí você tá vendo que você tá atingindo um outro público, é isso, Valéria? Confirma aí pra mim se é isso que eu tô entendendo. Não dá muito pra gente se basear só pelo que o Instagram te dá de dados, né? Porque ele vai te dar dados, às vezes, de pessoas que não estão ali em volta de você. De repente é quem tá olhando o teu perfil, tá? Mas dentro de qualquer negócio, a gente pode fazer ajustes de persona, tá bom? Isso é comum, porque você vai modificando um pouco a tua condução, né, do negócio. Então, de repente, até você começa com um tipo de pessoa, né, um tipo de persona, um tipo de cliente ideal, e de repente, no meio do caminho, vão aparecendo pessoas diferentes para você, e você também vê que aquilo que você comprou em determinado momento não é o que está agradando aquele público, tá? Então você precisa fazer ajustes ou de público ou de mercadoria. Então é uma das partes do negócio que você pode ajustar, não tem problema nenhum, tá? A única parte que você não ajusta quando você está criando seu negócio são os seus valores. O restante você consegue mexer, tá? Você vai fazendo pequenos ajustes até chegar na cliente ideal e às vezes nem chega, tá? Às vezes em cada processo que você passa, você precisa fazer pequenas mudanças ali, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Ela tá dizendo que tinha imaginado entre 25 e 55 anos e o Instagram tá mostrando entre 35 e 54. Mas aí é uma variação. Quem tem 25 não vai usar peças muito diferentes de quem tem 35, né? Então ele tá te mostrando que as mulheres adultas, né? O 25 é considerado uma jovem adulta, então tá te mostrando que mulheres mais maduras estão preferindo o teu conteúdo ou a tua semijoia, tá? Então não é nada que seja complicado aí pra você não, tá? É diferente quando a gente escolhe peças, por exemplo, para um público adolescente. Então, quando você tira ali do público adolescente, você vai para um público de 35, aí é completamente diferente, tá? Mas com o passar do tempo, você também consegue ter um pouquinho de coisa para cada tipo de público. Então, você consegue ali agradar todo mundo, tá? Se você nichar demais, você tem que estar muito específico. Por exemplo, quem quer trabalhar só com peças de festa, então você tem que estar atrás, né, de parcerias, de pessoas só, ou de empresas, né, só com esse perfil, tá? Aí é difícil você agradar, por exemplo, uma mulher que é dona de casa, ou uma mulher que trabalha, uma advogada, por exemplo, né? Ou uma professora, ela não vai usar essas peças no dia a dia dela. Então você perde um pouco esse foco e você passa a ir realmente para esse lado de casamento, de formatura, de evento, de loja, de roupa muito chique. Então você precisa fazer parcerias com esse tipo de público, tá? Aí é muito subnichado, mas quando o teu nicho é só a mulher vaidosa, é mais fácil de você lidar com isso, tá bom? A Contém Charme Semijóias está dizendo que também é o público dela e é o público que tem dinheiro próprio, exatamente, né? Então, quando você trabalha com um público mais jovem, você precisa colocar peças mais baratas, porque ela vai pedir dinheiro para alguém, né? Geralmente nessa idade ela não trabalha, ou ela, quando trabalha, é aquele dinheiro justo, ela ainda não tem uma folga de dinheiro, né? Então, quando você vai trabalhar com peças mais caras, é ideal que você mire nesse público aí de 35 anos em diante, tá? Que supõe-se que tenha uma vida mais estabilizada, mais confortável de dinheiro, tá bom? Então, gente, sempre na hora de escolher as nossas peças, a gente já tem que entender quem é o nosso público-alvo, tá? Então,
Quem não tem ideia de como fazer isso, vai lá na live, né, dos 3 pilares do seu negócio lucrativo de semijoias, que você vai, do seu negócio lucrativo não, os 3 pilares para criar o seu negócio de semijoia, que você vai ver essa relação aí de mercadoria, público e fornecedor, tá? Isso é muito importante, você ter isso alinhadinho aí, senão você vai comprar peças que não tem nada a ver. Por exemplo, não adianta eu comprar peça masculina se eu não vendo para homem, né? Por mais que uma ou outra cliente queira presentear o marido no dia dos namorados, o namorado, enfim, eu não vou investir nisso porque não é o meu público-alvo, né? Mas a gente, se o nosso público é de 35 anos em diante, por exemplo, a gente pode ter uma pequena parcela ali de peças, um pequeno percentual de peças infantis, por exemplo, porque meu público tem mães, o meu público tem avós que querem presentear, né? O público que tem filho pequeno, né, de mães, por exemplo, praticamente todo final de semana tem uma festinha para ir, precisa dar presente, então é legal a gente ter um pouquinho disso. E dentro do meu curso também eu dou esse conteúdo, né? O quanto você coloca de porcentagem de cada tipo de peça aí. Peça religiosa, peça masculina, peça infantil, peça de festa. Então isso tudo é balanceadinho, porque eu vivi isso, né? Às vezes, por exemplo, teve há pouco tempo, eu investi muito em prata. E o meu público não gosta de prata. O meu público é de mulher perua, que gosta de coisas mais exageradas, assim, do jeito que eu uso. É de botar cordãozão, é de botar brinco cheio de zircônia. E aí, o que acontece com as peças de prata? Estão aqui, guardadinhas, encalhadas, né? Porque eu ainda não tive tempo de pegar uma estratégia aqui para botar isso para rodar. Também não botei foco nisso, né? Mas existem estratégias para a gente fazer rodar estoque parado, por exemplo. Então, às vezes a gente precisa ajustar aí esse público. Gente, olha, eu estendi a live, era para ser de meia hora, ela já tem quase 1 hora. Olha só que loucura. Então, a Content Charm tem lá mais uma pergunta, vamos responder. Hoje eu tenho muito problema para conversão. Até tenho gente que visitam, mas não converte em venda. Porque você vende online, é isso? A outra, ela tá falando, essa dica vale ouro, hein? Não sabia sobre a porcentagem de cada público. Tem. E é isso que eu tô falando, acho que você entrou depois. Cada elementozinho que eu trago aqui pra vocês, se vocês aplicarem, vai fazer diferença no negócio de vocês. Não é balela de vendedora, né? Eu aqui, a minha função não é ficar vendendo o tempo todo. Eu não vendo pra vocês o tempo todo. Tem épocas que o curso abre, né? Então eu só vendo naquela época. Não, todo o restante do período é trazendo conteúdo de valor para quem tem um negócio de semijoia. Isso é fato. Então, se você aplicar essas pequenas estratégias, elas vão funcionar no seu negócio. Agora, não é porque no seu negócio não funciona, tá? Essa porcentagem, por exemplo, de peça infantil, que no negócio da Valéria não vai funcionar, porque o seu público pode ser um e o dela outro. Então, isso é muito alinhado com o seu tipo de negócio. Por isso, a gente primeiro, tem live lá também falando sobre isso, a gente precisa primeiro, antes de qualquer coisa, estruturar que tipo de negócio você quer trabalhar, tá? Você pode fazer evento, você pode querer vender online, você pode vender na casa das pessoas, as pessoas podem vir até a tua casa. Então, primeiro você precisa entender como é que você quer trabalhar. Aí depois você começa, aí aplica a metodologia que eu ensino, você começa a construir o seu negócio de semijoia. Estão vendo por que não é tão difícil de o seu negócio de semijoia dar errado? Dá certo, não é difícil dar certo, não vai dar errado não. Se você seguir as dicas aqui que eu falo, ele vai dar certo sim. Eu me atrapalhei aqui. Então, se você usar o método, se você fizer da maneira como tem que ser, claro que vai dar certo. Vai depender de você trabalhar e assim, dá trabalho pra caramba. Tá? Não pensa que é fácil não, tô falando aqui que dá 200% de lucro, não pensa que é chegar, comprar e acabou, deu lucro não, dá trabalho, você tem que atender cliente até tarde, você tem que tirar foto, você tem que produzir conteúdo, então é uma série de coisas que você precisa fazer pro seu negócio dar certo, tá? Não é mágica não tô aqui para ensinar fórmula mágica para ninguém, tudo que eu construí, né, toda a base do meu método foi toda em cima de trabalho e de experiência, de validação. Então tem coisas que deram errado e as coisas certas eu trouxe aqui pro meu método, tá? Então é para vocês aplicarem e vocês lucrarem,
tá? Não é pra ficar ali atentando, não sei se vai dar certo, se não vai. Se aplicar, vai dar certo, tá bom? Não é à toa que as minhas alunas aí já estão ganhando dinheiro e estão felizes da vida, tá? Porque hoje mesmo tem várias aplicando a estratégia do Dia do Consumidor que eu passei para elas. Tem gente dando desconto, tem gente fazendo sorteio, expliquei tudo, tá aqui, ó. Essa semana eu tô imprimindo tudo, porque eu tô reunindo tudo isso, todo esse material. Aí tinha uma... Peraí, que eu quero mostrar pra vocês a estratégia do Dia do Consumidor. Tem um negocinho aqui com fita crepe, tá colando tudo. Bom, enfim. É um outro desse aqui, desse jeitinho aqui. Então, só do Dia do Consumidor. Fiz estratégia, fiz inclusive com script. O script prontinho de como é que você pega lá, copia, cola e coloca no WhatsApp na sua lista de transmissão. Gente... eu acho muito legal vender online, eu gosto de vender online, não vou falar pra vocês que não, mas eu nunca vi um dinheiro que venha tão rápido quanto a gente buscar cliente vendendo 1 a 1. Aí outro dia me perguntaram, o que é 1 a 1? É você e a cliente. Você vai buscar cliente de alguma forma, tá? Ou pode ser num evento que você esteja, ou uma amiga, uma reunião de amigas, enfim. Quando você está frente a frente com a cliente, no 1 a 1, você e a cliente, a venda acontece. E o que era para ser uma venda de uma pulseira, ela se transforma em 3 pulseiras, 2 anéis, 5 brincos, 2 colares, e você, assim, dispara ali. Se era para vender 100, você acaba vendendo 800 e parcela aquilo ali em 4 vezes, e eu te ensino como é que você faz para parcelar, para fazer a cliente fechar, e aí a coisa acontece. Tá? Por isso que eu vendia 12 mil num único evento de 3 dias. Fiz várias vezes isso, vendi várias vezes 12 mil. Meu teto era ali, acho que uma vez eu cheguei a 13 mil e pouco, mas era sempre assim, tá? Não era sempre, mas acontecia constantemente. Às vezes ia para um evento, chovia e não vinha a quantidade de clientes que eu queria, óbvio, né? Flopava, mas tinha dias de chegar uma única cliente comprar 4 mil, parcelava em 10 vezes, tá? Mas comprava. Então eu fechava o evento com esses, quando vinha aquelas clientes bem especiais, com esses valores. Quando não, quando eram clientes que eram passantes, elas ainda não me conheciam e elas compravam menos. Então eu atendia mais pessoas, né, o maior número de pessoas, e o meu ticket era menor. Mas quando vinham essas clientes em potencial, maravilha. E eu ensino isso o tempo inteiro, né, no meu método, como é que você conquista essas clientes especiais, né? Quando você se afasta da concorrência e consegue trazer essas clientes pro teu lado, aí é uma maravilha, aí é melzinho na chupeta, porque quando você vende em recorrência para a mesma pessoa, que você não precisa buscar essa cliente nova, né? Que você não precisa conquistar, você já conquistou, ela já te conhece, ela já conhece as tuas peças, o teu gosto, a maneira como ela pode pagar, ela fica muito mais propensa a comprar de você, tá? Então, isso acontece bastante. Quando você pega uma cliente ótima, assim, é maravilhoso. Realmente você... Aí dá aquele... Ai, que bom que eu vendo semijoia, que maravilha. E aí depois você encontra a cliente na rua, ela tá toda no meu caso, de Fernanda Semijoia, né? Maravilhoso. Brinco, colar, pulseira, anel, ela tá toda. E assim, eu sempre consigo trazer umas combinações muito bonitas e vistosas, e aí elas recebem elogio, aí pronto, né? Poxa, Fernanda, ela montou isso aqui em mim, tá todo mundo falando que eu tô linda, que tá maravilhosa, né? Que, pô, a autoestima da mulher vai pra onde? Ela pega o foguetinho e vai embora, né? E aí pronto, acabou, você conquistou aquela cliente para sempre na tua vida, ela nunca mais vai se afastar de você, porque você realmente está entregando o que ela quer, né? Ela quer ser bem vista, ela quer se sentir bonita, ela quer se sentir importante, a autoestima dela chega a ficar com a pele brilhando, de tanto que ela se sente bonita, que ela se sente feliz com aquela situação. Então, o nosso papel é esse, tá? E quando a gente para de pensar que vai ganhar uma fortuna, que vai só no dinheiro que a gente precisa vender, e quando a gente passa a se importar no que a cliente precisa, aí vai embora. A coisa acontece que é uma maravilha. Então, vem pra cá, pra live amanhã é 21 e 21, a gente vai falar sobre o processo de criação ali da semijoia, né? Desde
desde quando ela é latão até virar semijoia. Então vem para você entender isso, que é um ponto super importante para você que tem seu negócio, só chegou lá no fornecedor, comprou, mas sem método nenhum, vem amanhã para a live às 21h21 que a gente vai falar sobre isso. Combinado? E na quinta-feira já coloquei aí para vocês o tema da live de aquecimento. Amanhã é aula, não é live de aquecimento. Então, quinta-feira, o tema é o seguinte: eu não sei comprar semijoia para vender. Se você não sabe, a gente vai conversar sobre isso, tá? Tem jeito de você entender como é que faz, de você ver se o fornecedor é bom para você, se não é, enfim. Vamos conversar então quinta-feira sobre esse teu medo de não saber comprar semijoia para vender. Aqui não adianta, porque eu vou acabar com esses medos de vocês. Uma a uma, essas lives de aquecimento, quem assistir todas elas vai falar: caramba, quer dizer que o negócio não é esse bicho papão todo, dá pra gente entrar no negócio, dá pra gente criar o negócio, dá pra ganhar dinheiro com isso? Ô, maravilha! Então, é pra isso que a gente tá fazendo as lives de aquecimento, pra você chegar na jornada da semijoia lucrativa com outra cabeça. Aí sim, lá dentro da jornada, você vai aprender estratégias que ninguém te segura mais, minha filha. Eu tô te falando, hein? Se prepara, vai lá, se não se inscreveu, corre e se inscreve. Chega que eu já tô, falando sem parar, tô aqui morta de sede. E a gente se fala. Então, deixa eu ver aqui se passou alguma coisa. A Content Sharp tá falando que ela vende no online e não tem físico. Não tem muito estoque. Então, já tem duas coisas erradas aí. Tá deixando de vender no físico e não dá para trabalhar no online sem ter estoque. A estratégia de estoque do físico e do online é completamente diferente. Por isso é que eu falo que antes de começar o negócio, a gente tem que entender para onde que a gente vai. Se vai vender online, se vai fazer evento, se vai vender no 1 a 1. A gente precisa ter essa definição antes de começar o negócio, tá? Se fizer, gente, direitinho, ali de acordo com o que a tia Fernanda bota lá para você, o beabá, não tem erro, não tem erro. Teu negócio vai crescer, vai aparecer, as pessoas vão te conhecer e você vai ganhar dinheiro. Não tem como não ganhar, tá bom? Então, deixa esse papo para depois. A gente amanhã tá aqui de novo às 20 horas. 20 horas não, mentira, às 21h21 com esse tema que é para você aprender de uma vez por todas como é que é feita a semijoia, tá bom? Te espero amanhã então. Beijo, fiquem com Deus. Adorei ter vocês aqui hoje.